Vamos lá, seguindo aí na resolução das questões mais difíceis, vamos agora resolver a questão 41. Essa questão 41, inclusive, poderia ser mais difícil. A gente falou, acho que no capítulo anterior, eu fiz uma palhinha sobre funções, né? Mistura de funções com análise combinatória. Aí nessa vez que eu falei sobre funções, a gente viu que funções bijetoras estão relacionadas à permutação simples, funções injetoras estão relacionadas com arranjo simples. E aí quando eu falei essas coisas, eu falei que função sobrejetora, né, é um problema bem difícil de resolver. Esse aqui é um problema que está falando sobre a função sobrejetora, só que ele está fazendo casos particulares. Então poderia ser pior, porque isso é um negócio que a gente vai fazer em algum momento, resolver esse problema aqui de forma genérica. Aí repara que ele falou, seja A um conjunto com P elementos e B um conjunto com N elementos. Aí está falando agora que eram funções de A em B sobrejetoras, mas nesses três casos aqui que são três casos particulares. Como é que seria o problema genérico, né? Pn genérico. Quantas funções sobrejetoras eu posso fazer de A em B de forma genérica? Para você resolver isso de forma genérica, já para dar uma palhinha para você tentar fazer sozinho, de forma genérica você tem que pensar em princípio da exclusão e inclusão, que é um negócio que a gente também já começou a falar. Isso, a chave para resolver o problema genérico é usar a inclusão e exclusão. Mas agora aqui você já vai ter uma boa ideia de como é que a gente aborda esse tipo de problema. Então, a letra A sim é bem tranquila, é supondo que P e N são iguais. Ou seja, quantas funções sobrejetoras eu vou formar se o número de elementos de A e de B for o mesmo. Esse caso é bem simples porque, veja, se o número de elementos dos dois conjuntos vai ser o mesmo, então, por exemplo, isso aqui, ó, supondo aqui o A, aqui o B, aí vamos supor que o número de elementos é 4. Então tem 4 elementos aqui, tem 4 elementos aqui. Você viu que função sobrejetora é a função em que o contradomínio é igual à imagem. Ou seja, quando eu preencho completamente o contradomínio. Só que como o número de elementos é igual, para eu preencher todos os elementos daqui, a função vai acabar sendo sobrejetora e injetora, necessariamente. Porque para eu conseguir preencher tudo, a gente sabe que para ser função, daqui do A só pode sair uma flecha para o outro lado. De cada elemento de A só pode sair uma flecha para o outro lado. E como eu sou obrigado, então daqui só parte uma flecha. E lá eu sou obrigado a fazer chegar flecha em todo mundo, porque a função tem que ser sobrejetora. Então logo vai ficar uma relação de 1 para 1 aqui, que é o que a gente chama de função bijetora. Fazendo a função ser sobrejetora, automaticamente ela vai ter que ser bijetora junto. Vai ter que ser injetora junto. Então logo a função é bijetora. Função bijetora a gente já viu que é o caso de permutação simples. Então vai ser simplesmente n fatorial aqui. Porque eu vou ter, quando eu fiz a escolha de para onde vai esse cara, eu tive 4 possibilidades. Aí quando eu fiz a escolha desse cara, só sobraram 3. Quando eu fiz para esse cara, foram 2. Quando eu fiz para esse cara, foi 1. Então nesse caso aqui, F vai ser bijetora. E bijetora a gente já viu, já falei, já deduzi isso em aulas anteriores, é o caso de n fatorial. Então, n fatorial, funções. Então, a letra A é bem tranquila. Vamos agora para a letra B. Na letra B, o P agora é igual a N mais 1, quer dizer, aqui no conjunto A tem um elemento a mais em relação ao conjunto B. Então vai ser, fazendo um desenho aqui para facilitar, é o seguinte, ó. Vamos supor, como se eu tivesse, por exemplo, aqui 5 elementos e aqui 4 elementos. Então estou supondo que o P, o N vale 4 e o P vale 5. Então N igual a 4
P igual a 5. P é 1 a mais que o N. Bom, agora não tem nem como a função ser bijetora, né? Não tem como a função ser bijetora porque vai sair daqui 5 flechas para chegar em 4 lugares lá, né? Então, pelo princípio das gavetas, vai ter que ter flecha repetida. Flecha repetida não, né? Vai ter que ter lugar ali recebendo pelo menos 2 flechas. Só que para a função ser sobrejetora, eu tenho que realmente preencher todo o contradomínio. Então, se eu tenho que preencher todo o contradomínio, o que vai acontecer necessariamente é o seguinte, ó. Vamos supor, esse cara aqui foi para um lugar, esse cara aqui foi para cá, aí esses dois aqui vieram para cá e esse aqui veio para cá. Agora, para eu preencher todo o contradomínio, necessariamente, dos 4 caras que estão aqui, 3 deles, que foi nesse meu exemplo, o primeiro, o segundo e o último, vão ter que receber uma flecha, e um deles, que para o meu exemplo foi aqui o terceiro, vai ter que receber 2 flechas. Concorda? Necessariamente vai ter que ser isso. Então, necessariamente, esse que é o fato. Então, um elemento com 2 flechas e os demais com uma. É isso que vai ter que acontecer. Um elemento de B vai receber 2 flechas e os demais elementos de B vão receber apenas uma flecha. Então a gente pode resolver esse problema da seguinte forma. Olha aqui, vou até botar de outra cor. Esse cara aqui, ó, que eu vou destacar, ele é o diferente ali dos elementos de B, ele é o diferente. Ele é o elemento que recebeu 2 flechas. Agora, tirando esse cara, o que sobrou é como se fosse esse problema anterior, concorda? Tirando esses 2 aqui que foram para esse lugar, os outros elementos que sobraram, que é esse e esse, obviamente se combinando com esse, para o que sobrou, eu fiz uma função tipo essa, uma função bijetora. Então a gente vai dividir o problema em dois pedaços. Primeiro eu vou escolher que cara vai ser esse aqui, que é o que recebeu 2 flechas. Então, de quantas formas eu posso escolher este elemento de B que vai receber 2 flechas? Já que o B tem N elementos, então a N escolhe 1. O que é isso? É a escolha do elemento lá de B que vai receber 2 flechas. A escolher. Aí outra coisa que eu tenho que escolher também é de onde vão vir as 2 flechas, né? Nesse caso eu escolhi esses 2 elementos aqui. Mas não precisava ter sido esses 2 exatamente, poderia ter sido quaisquer outros 2. Então agora eu tenho que escolher no A quais são os 2 elementos que vão ser levados ao B. Quantos elementos tem o A? N mais 1. Então dos N mais 1 elementos de A, eu escolho os 2 que vão ser direcionados para esse lugar que eu tinha escolhido antes. Aí pronto, eu me concentrei nessa parte aqui. O que sobrou agora aqui? Ó? Sobraram 3 elementos em A, sobraram 3 elementos em B. O 3 nesse caso é justamente N menos 1, né? Porque o N é 4, 3 é 1 a menos. Nesses N menos 1 que sobraram, é o problema anterior, pô. Eu fiz uma função bijetora para os 3 elementos que sobraram. Esses 3 daqui, primeiro, segundo e último. Primeiro, segundo e último, eu fiz uma relação agora bijetora. Foi uma flecha para cada um. Uma flecha saindo e uma flecha chegando. Isso é o problema que a gente fez anteriormente, só que para N menos 1, N menos 1 fatorial. Então isso é a resposta da letra B. Então só para escrever aqui, né, porque eu sei que você é ingrato. Isso aqui é elemento de B com 2 flechas. Qual é o elemento de B que recebeu 2 flechas?
esse n mais 1 escolhe 2 é da onde os dois caras da onde vão partir as flechas. Então isso aqui, elementos de A, de onde partem as flechas. Então são os elementos do conjunto A de onde partem as flechas que vêm para esse cara que eu tinha escolhido no B. E o n-1 fatorial é que nos caras que sobram, a gente vai ter que ter uma função bijetora. Então, é a função bijetora, entre aspas, no que sobra. Então tá aí a solução da letra B. Vamos agora ver no próximo vídeo a resolução da letra C, mas eu vou seguir exatamente a mesma ideia que está sendo feita aqui, né? Você pode até, antes de ver o próximo vídeo, pode tentar fazer a letra C sozinho, com essa ideia que eu usei na letra B, para ver se você entendeu.